Salve pessoal, tudo certo? O canal do Ferraz na área, nesse feriadão, né? Pelo menos aqui em Curitiba é feriado. Nessa segunda-feira, para a gente trazer informações atualizadas sobre todas as negociações envolvendo a Sociedade Anônima do Futebol do Paraná Clube, a SAF do Tricolor. Antes daquele pedido que você compartilhe o vídeo, espalhe, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho, ativa a notificação, você não perde nada da cobertura do Tricolor. Bom, a gente até demorou um pouquinho para poder fazer esse vídeo, para trazer as informações corretas. Informação mesmo, sem especulação, sem qualquer tipo de achismo, né, que a gente vê muita coisa sendo falada por aí, tem gente que está trazendo, né, informações lá da Carpa, porque aquela proposta, interesse, né, na verdade, que tinha a Carpa, nem proposta vinculante foi feita, enfim. De fato, proposta vinculante, né, desse grupo de empresários aí, que tem, né, como CEO, o representante, o Pedro Weber, né, ele que está à frente aí das negociações, inclusive, com os credores, e uma nova proposta que surgiu, né, na semana passada, mas que foi, né, peticionada diretamente no processo de recuperação judicial, uma proposta de 250 milhões de reais, investimento em 10 anos, do empresário Eduardo Najib de Salles, né. Então, na verdade, o que a gente pode falar, pelo que a gente apurou dessa proposta, que, né, não houve nenhum tipo de procura por parte, nem tanto, né, nem por parte do clube. O Eduardo Najib de Salles não procurou o clube, não procurou o comitê criado pelo clube e também, né, não procurou o comitê dos credores. Então, realmente, acabou pegando todo mundo de surpresa, né? O Paraná acabou se posicionando, né, dentro do processo de recuperação judicial, falando que não teve nenhum conhecimento e principalmente que não foram cumpridos os ritos estatutários, né, que o Paraná tem, né, em qualquer tipo de oferta relacionada à sua sociedade anônima do futebol. Então nem ninguém do comitê do clube, que foi criado para analisar essas propostas da SAF, foi procurado, tampouco o comitê de credores, inclusive, né, até o Mafuz, né, o Augusto Mafuz, jornalista, advogado, ele faz parte desse comitê de credores, ele também faz parte do 12 Esportes, acabou também até falando nessa semana no podcast do 12 Esportes sobre isso, sobre que acabou até, de certa forma, atrapalhando, né, um pouquinho aí as negociações que estão em andamento aí relacionada a esses credores, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Também, né, no processo de recuperação judicial, o Paraná respondeu alguns questionamentos feitos pela juíza, pelo AJ também, dentro do processo de recuperação judicial, respondeu nessa questão aí dessa nova proposta, também sobre segurança, um fato que aconteceu lá na Assembleia de Credores, né, na primeira Assembleia de Credores que aconteceu, que, enfim, tinha um pessoal da torcida também ali fazendo uma certa pressão em alguns advogados que fazem parte do Comitê de Credores, também algumas questões sobre a União, a dívida do Paraná com a União, enfim, o Paraná também se posicionou e se pronunciou dentro desse processo de recuperação judicial. Agora vamos falar um pouquinho, atualizar em que fase que está todo esse processo de recuperação judicial do Paraná Clube e também sobre a venda da SAF. A SAF do Paraná foi dividida em UPIs, Unidade Produtiva Isolada. Então, tem a UPI SAF Futebol e a UPI da Kennedy. Então, só para que a gente possa explicar, né, corretamente, vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê disso. A atual fase está na fase de formalização do modificativo, né, de todas essas questões aí, de todas essas negociações com os credores. Então falta, né, esse comitê de credores assinar, né, esse aditivo ao modificativo, então assinando essa nova proposta de pagamento do plano de recuperação judicial do Paraná Clube, para que o Paraná possa juntar, né, esse documento ao processo, para que a juíza possa convocar uma nova Assembleia de Credores. Normalmente, demora-se 30 dias para convocar uma nova Assembleia de Credores, mas em casos de urgência, isso aí pode ter aí uma certa celeridade a esse processo, podendo ser convocada em até 15 dias. Então a situação é essa, né? Está bastante adiantada todas essas negociações entre o Paraná Clube, os investidores e os credores, para que possa fazer esse aditivo, né, ao modificativo no pagamento do plano de recuperação judicial. Agora, outro assunto, né, muita gente ficou muito tempo preocupada porque o Paraná tinha que fazer aquele pagamento de cerca de 20 milhões de reais no final de agosto, início de setembro, mas na verdade, né, era aquele plano inicial
né, que tinha sido aprovado, mas a partir do momento que depois a Assembleia de Credores teve a instauração do comitê, né, de credores, e foi feito um novo plano, aquele primeiro plano caiu por terra e, obviamente, né, aquele prazo também o Paraná não tinha que fazer, não tinha a obrigatoriedade de fazer o pagamento, até porque tinha outras negociações em andamento. Então, foi criado outro plano e não tem nenhum pagamento previsto até que seja, né, de fato, esse modificativo, esse aditivo ao modificativo seja ajuizado dentro do processo de recuperação judicial do Paraná Clube. Então, dessa forma, como eu falei sobre as UPIs, são duas UPIs, a da Kennedy e a SAF do futebol. Os investidores estão, esses investidores que são aí, que tem como representante o Pedro Weber, ele está, né, estão negociando a questão da SAF Futebol, né, porque os credores acreditam que a Kennedy ela pode se pagar. O Paraná, os credores acreditam que vão conseguir vender a Kennedy, o Paraná vai tentar, né, de alguma forma, tentar derrubar, né, aquelas cláusulas que tem, né, quando o terreno da Kennedy foi doado, e a Kennedy então entraria como parte do pagamento aos credores. Então é isso que está sendo traçado, está sendo alinhado entre aí essas negociações entre o Paraná, os investidores e os credores. Então, a gente sabe que são muitos imbróglios, né, que envolvem aí, né, tem aquela cláusula de finalidade que tem que ser usada apenas para finalidade esportiva, enfim, a gente sabe o quanto isso vem se arrastando aí nos últimos anos e o quanto, né, isso pode ser uma pedra no sapato, tanto do Paraná quanto dos credores, para uma futura venda da sede da Kennedy. Então, né, para a gente finalizar o vídeo, a situação é essa, né? Então, depois que ocorrer a Assembleia de Credores, né, que sendo aprovado, né, esse modificativo ao plano de pagamento de recuperação judicial, é aberto um processo competitivo que dentro, né, desses processos de recuperação judicial, eles são chamados de stalking horse, né, então, que na verdade é como se fosse um leilão, é aberto um leilão, tem já esse primeiro proponente, que são esses investidores que já estão, né, em andamento, enfim, inclusive, né, esse grupo de investidores, eles pagaram uma empresa, estão gastando muito dinheiro, né, naquele período de due diligência, que eles fizeram todas a conferência de documentações, enfim, levantaram todo o histórico do clube, né, para ver se estava tudo certo, se podia dar de fato andamento ao processo de compra da Sociedade Anônima do Futebol do Paraná Clube. Então, é o primeiro proponente. Então, é aberto esse período, é um período de 30 dias para quem quiser concorrer ou apresentar uma nova proposta. Então, depois disso, é convocada, né, lembrando que dentro daqueles ritos estatutários já passou, né, essa proposta passou pelo Conselho Consultivo, foi aprovada, aí sim é convocada, né, passando esse período, né, é convocada a reunião do Conselho Deliberativo para que possa ser aprovada e anexada nos autos, né, nesse período ali como se fosse mesmo um leilão, né, que é aberto ali, enfim, é feito como se fosse uma concorrência mesmo, envelope fechado para quem quiser. E isso é até uma garantia para os credores, porque tem ali um valor mínimo e esse valor passa a ser um valor mínimo para quem quiser concorrer. Então, por exemplo, esses investidores que têm hoje, né, essa prioridade, né, que é o primeiro proponente, eles têm a chance de cobrir se alguém, né, se algum investidor quiser cobrir a proposta, eles podem também cobrir novamente essa proposta. Então, é definido diante desse, né, processo esse valor mínimo pela SAF do Paraná, mas é aberta uma concorrência como se fosse um leilão, para que daí sim as coisas possam de fato andar. É convocada a reunião do Conselho Deliberativo para daí sim a aprovação, e aí sim tudo é anexado nos autos para que a venda da SAF do Paraná Clube possa de fato ser aprovada. Então, pelo que a gente pôde apurar de informação, é isso, e a gente aguarda agora os próximos dias para saber de fato, né, faltando aí somente então a assinatura desse modificativo para que a juíza Mariana Augusto, da primeira vara de falências e recuperação judicial de Curitiba, possa convocar a Assembleia de Credores para que possa se dar mais um passo para que o Paraná possa, enfim, vender a sua sociedade anônima do futebol. Espero ter sido claro.
da forma, né? Tem muitos termos aí, né? Questão jurídica, mas espero ter sido claro para você, torcedor paranista, para que vocês possam saber de fato em que pé está atualmente essa fase aí de venda da SAF do Tricolor. Certo? Vamos ficando por aqui. Qualquer momento a gente volta, trazendo notícias e informações do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa um joinha aí para nós. Compartilha, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho sempre que tiver novidades. Você vai estar sempre muito bem informado das notícias do Tricolor. Bom feriadão, boa semana para todo mundo. Tamo junto.